Esse mês é um mês importante para o cristianismo. É claro que quem tem lembrança dele, ou faz apontamento para esse mês, são as igrejas que entendem a importância da reforma protestante. Mas é um mês que não apenas nós vamos lembrar aquilo que alguns homens levantaram como bandeira para que a igreja tivesse um novo rumo. Nós lembramos nesse mês o agir de Deus. Isso é importante. Porque Deus, ele vai agindo na história humana para que tudo ocorra para o louvor da glória dele. Você já pensou nisso relacionado à sua vida? Não é uma questão apenas de saudosismo. Aconteceu há 503 anos um evento tal e nós ficamos lembrando ano a ano tudo aquilo que aconteceu apenas. Não é uma questão de uma abordagem histórica apenas. Não é uma questão de saudosismo, como nós mencionamos. É uma questão de olhar para o que Deus fez na história. O que Deus fez na história para glorificar o nome dele, limpar a sua igreja e abençoá-la. É uma questão de olhar para o agir de Deus. Você observa o que Deus faz na história. Isso é importante e nós veremos hoje em Neemias 9 que o olhar para a história redentora nos faz ver inclusive como Deus se revela. Como Deus revela sua natureza, seu ser. E quando nós olhamos para o que Deus fez há 500 anos atrás, nós estamos procurando ver o que nós precisamos hoje que Deus faça também. A ideia não é só dizer, olha, há 503 anos atrás, homens entenderam que as coisas não estavam boas, e então tomar alguma atitude, né? Pensando nas 95 teses que foram afixadas, mas olhar para aqueles 503 anos atrás, ou seja, para 1517, e então pensar se nossa realidade hoje não está semelhante. Será que nós hoje não precisamos de uma reforma também? Porque quando nós olhamos para a intervenção de Deus naqueles dias, nós vemos uma necessidade. Deus intervém diante de uma necessidade. A gente vê isso na história redentora. Na história redentora surgiram muitas necessidades. Por exemplo, nós temos a primeira, a queda de Adão e Eva, em que Deus vai e intervém, trazendo inclusive o castigo, mas também a promessa redentora. Nós temos o dilúvio, que é uma intervenção de Deus, em que Deus vai recomeçar tudo a partir de uma família, a família de Noé. Nós temos intervenções depois, Sodoma e Gomorra, nós temos uma intervenção mais local, nós temos intervenções na vida do povo de Israel, como a questão do Egito, quando eles vão sair, o êxodo, né, do Egito. Nós temos intervenções dentro de necessidades. A pergunta é, assim como 503 anos atrás, houve uma necessidade de uma intervenção de Deus pela realidade como estava naqueles dias, em que o cristão estava comprando a salvação, em que as pessoas estavam vivendo um cristianismo institucionalizado, em que era apenas necessário estar dentro da instituição, não se preocupando com a vida, não se preocupando com a santidade, em que o clero estava corrompido e estava conduzindo ao seu bel prazer as coisas, sem olhar para a palavra de Deus, e portanto a igreja não estava expressando a santidade de Deus, ela não estava mostrando ao mundo como Deus é santo. Então aqueles dias não eram dias bons, e havia uma grande necessidade de uma intervenção. E esse é o fator que deve ser considerado um dos mais importantes quando nós olhamos para o passado. É a necessidade de nós fazermos uma comparação com os nossos dias. Será que nós não precisamos também de uma intervenção de Deus, de um agir de Deus, para que a nossa realidade como igreja de Jesus do século 21 também sofra uma mudança necessária? Eu gostaria que você pensasse. E a sua vida?
Será que ela não precisa também de uma intervenção divina? Será que você não está precisando mudar a sua vida? Será que você não está precisando rever valores? Será que você não está precisando começar a ter uma nova direção, um novo olhar? Pare para pensar. Isso também aconteceu no livro de Esdras e Neemias, que é o livro que está sendo estudado, pensando na reconstrução do povo de Deus, que não é, e com certeza foi a menor porção da reconstrução, não é uma reconstrução física, como aconteceu também, né? Os muros de Jerusalém, o templo de Jerusalém. Havia uma necessidade de uma reconstrução da vida do povo de Deus, da vida daqueles que, tendo sido enviados ao cativeiro por causa do pecado, estavam voltando por causa das misericórdias de Deus. As misericórdias de Deus eram a causa deles estarem voltando para Jerusalém. E eles precisavam de uma reconstrução da vida, mais do que da própria cidade, como edifício físico, como um local físico. E o nosso capítulo de hoje é uma oração. É uma oração do povo a Deus. Eles haviam festejado a festa dos tabernáculos, capítulo 8 de Neemias, e no capítulo 9 de Neemias, eu convido você a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, no capítulo 9 de Neemias. No capítulo 9, eles vão orar ao Senhor, eles vão buscar ao Senhor. E o texto começa dizendo que eles vão fazer isso no dia 24 deste mês. Se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. É importante a gente ver essa sequência de eventos, porque isso vai indicar o agir de Deus na vida do povo. E qual é a sequência de eventos? É o que Deus está trabalhando neles. Deus levantou homens para falar ao povo. Deus levantou o Esdras, Deus levantou Neemias, também tinha levantado o Ageu e o Zacarias, 2 profetas. Todos eles estão falando a palavra do Senhor. Tanto que no capítulo 8, ou seja, antes deles fazerem essa oração, que nós vamos ler, Esdras, o sacerdote, diz o versículo 2, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. Ele leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, e assim continua. Ele leu a palavra do Senhor. Então, o que acontece antes é que a palavra de Deus está sendo ensinada. A palavra de Deus está sendo lida. O povo está aprendendo. Vai acontecer a festa como uma obediência, uma expressão de obediência do povo à palavra do Senhor. Então, quando nós ouvimos ou lemos no primeiro versículo do capítulo 9, que no dia 24 o povo se junta, e não diz quem puxou, né? Não diz exatamente quem foi que chamou o povo. Dá uma impressão de que o povo foi porque realmente sentiu essa necessidade. Há uma voluntariedade. E o fato de não dizer que alguém convocou, ainda que mencione depois os levitas que estavam responsáveis e que clamaram a Deus em alta voz, mas quando ele diz que o povo se juntou, mostra que o povo inteiro estava inclinado àquilo. Mostra que a palavra do Senhor estava agindo no coração deles. E não foi apenas se juntar, eles se juntaram com jejum e pano de saco. Isso significa uma disposição do coração de se humilhar diante de Deus. Havia uma disposição no coração deles de buscar ao Senhor, de se humilhar diante do Senhor, de pedir a Deus misericórdia. Algo está acontecendo. Eles estão incomodados. Aquela palavra divina que feriu o coração deles ao mostrar a santidade de Deus, confrontando os pecados do povo, feriu o coração, marcou e estava incomodando. Eles sentem uma necessidade de se humilhar diante do Senhor. É isso que deve fazer com que a igreja relembre, qualquer que seja,
a data, marco que ela vivenciou na sua história, fazê-la refletir. O principal caráter de intervenções de Deus, como a Reforma Protestante, é levar o povo de Deus a refletir a necessidade de, outra vez, rever os seus valores, rever a sua vida. Quando nós olhamos para o passado, não é apenas para termos um saudosismo, não é apenas para nós estarmos exaltando história, é para nós vermos as implicações delas, o que Deus fez e o que nós precisamos que seja feito hoje. É uma exortação viva. A história é uma exortação viva. A história mostra o que aconteceu para nos chamar a atenção nos nossos dias. O povo está quebrantado. O povo quer se humilhar diante do Senhor. Há uma reconstrução acontecendo. Isso é importante em Esdras e Neemias. Há várias orações em Esdras e Neemias, desde o início. Desde o início desses dois livros que formam, na verdade, um só, uma obra só, uma história só. Esses dois livros, eles mostram a intervenção de Deus e está presente nesses dois livros clamores ao Senhor. Eles vão orar ao Senhor. Nós vamos encontrar a oração de Esdras no capítulo de número 9. Nós vamos encontrar a oração de Neemias antes de ir para Jerusalém, quando ele ainda vai falar com o rei. E nós vamos encontrar momentos em que eles vão estar pedindo auxílio ao Senhor, como Esdras conta, e Neemias também conta, que foi o processo para chegar a Jerusalém e o processo de reconstrução da realidade física. Eles estavam sempre buscando o Senhor. A oração é uma expressão de um povo que entendeu a palavra do Senhor. Um povo que realmente teve a palavra entrando no seu coração. Eles vão se apresentar diante de Deus. Toda reconstrução precisa começar com um povo que se humilha diante de Deus. E essa oração deles é uma oração riquíssima. Nós vamos ler agora a oração. E a oração ela é rica em detalhes sobre o conhecimento do ser de Deus, das suas obras, inclusive que manifestam o ser de Deus, e da própria palavra, de como Deus agiu, mandando profetas para testemunhar ao povo a vontade de Deus. Vamos então para a oração e vamos continuar, na verdade, a leitura, e vamos ler até partes do texto, que a gente possa então ir entendendo por partes. Diz assim o versículo 2: Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram ao Senhor, seu Deus. Veja que eles leram a palavra do Senhor e depois foram confessar os seus pecados. Veja a ênfase na confissão dos pecados por causa das iniquidades. E veja que isso porque a palavra fala ao coração. Essa é uma das questões que nos chama a atenção em nossos dias, a indisposição do povo de ouvir a verdade que fere o coração. Normalmente as pessoas querem pastores engraçados. Nós temos vários pastores famosos engraçadinhos. As pessoas gostam de palestras que levem as pessoas a entender que tudo vai dar certo na vida delas e que tudo vai ser bom demais. Mas as pessoas rejeitam com muita facilidade toda e qualquer palavra que, sendo verdadeira, fira o coração. Mostre para elas a realidade de quem elas são diante de quem Deus é. Mas é exatamente essa verdade que fere o coração como uma espada afiada de 2 gumes
como nos diz a palavra do Senhor em Hebreus, é esta palavra que fere o coração que então conduz o pecador à confissão e à adoração. Foi lendo a palavra de Deus que eles foram inclinados a confessar os seus pecados ao Senhor. O começo de uma nova vida é exatamente o ser ferido. Vamos fazendo uma analogia aqui, uma comparação. O próprio Senhor Jesus disse que a semente, para poder gerar, criar, formar uma árvore, precisa primeiro morrer. Então, a necessidade de ser ferido pela palavra, para que de fato comece uma nova jornada, uma nova vida. Eles leram a palavra e disso saiu uma confissão do povo de Deus e uma adoração. Eles, na oração que eles vão fazer, eles tanto estão confessando seus pecados como glorificando o nome do Senhor. E o texto continua. E ele menciona os levitas. Jesua, Bani, Caldimiel, Sebanias, Uni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Abasneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram. E aí vem a oração. Eles vão orar ao Senhor. Preste atenção na oração. Primeiro, para que você veja o conhecimento de Deus na oração. Isso já deve ser um estímulo para que você cultive, busque uma vida de oração e amadureça. O conhecimento de Deus vai fazer as suas orações serem orações que revelarão esse conhecimento. Então, a oração deles vai manifestar que eles de fato sabem quem é Deus. E por causa disso é que eles estão quebrantados, por verem na vida deles que não estava expressando, e aí não pense em apenas um ou outro indivíduos, pessoalmente, você aqui, você aqui, você ali. Não, a vida do povo, tá? Lembre-se que a mentalidade é uma mentalidade corpórea, povo. O individualismo que a idade moderna começa a enfatizar não é a mentalidade oriental. A mentalidade oriental é de povo. Nós é que temos uma mentalidade individualista, que é ruim. É ruim. Sempre se enfatiza em nossos dias a salvação individual, a fé individual, em detrimento de algo coletivo. Mas é exatamente essa coletividade que é alvo do agir de Deus nesses dias. Deus está operando na vida de um povo, e não de um ou outro indivíduo. Então, há uma necessidade de se trabalhar também essa coletividade. A oração é a oração de todos. É a oração do povo, não é a oração de um homem agora. É a oração do povo. E ele diz assim: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. E então se disse: bendito seja o nome da sua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Bendito seja o nome da glória de Deus, o ser de Deus. Observe que a ênfase está no ser de Deus. E, inclusive, nós veremos que a partir do versículo 6, nessa sequência da oração, eles estarão bendizendo atributos, características divinas, a partir da revelação de Deus na história, onde Deus se revelou, mostrou quem Ele era para o seu povo. Deus é bendito porque Ele é. Isso até, inclusive, merece um destaque, porque em nossos dias muito materialistas, e tendo em vista que a danosa teologia da prosperidade atraiu muito mais olhares ambiciosos para Deus do que olhares sinceros de quem quer o ser de Deus, as pessoas buscam a Deus e louvam a Deus pelo que Ele faz, mas não por quem Ele é. As pessoas buscam a Deus porque Ele cura, porque Ele ajuda, porque Ele livra, porque Ele faz alguma coisa nas nossas vidas. Sim, Ele faz muitas coisas nas nossas vidas. Mas as pessoas esquecem de louvar a Deus porque Ele é. É o ser dEle que deveria ser o centro da nossa adoração. Pode a gente comparar. Pensar, você que é pai, você que é mãe, você gostaria de ser amado por seus filhos, por quem vocês são,
nessa relação de somos pais, nós somos amados porque somos pais deles. Então, nós somos amados pela relação com eles, que diz respeito ao ser, ou por aquilo que vocês fazem. Os nossos filhos nos amam porque nós damos a comida. Nossos filhos nos amam porque nós damos a roupa. Nossos filhos nos amam porque nós damos a moradia. Vocês querem ser amados pela relação de um ser com outro ser, pelo que vocês são, ou pelo aquilo que vocês dão? É claro que a gente quer ser amado pelo aquilo que nós somos e não por aquilo que nós damos às pessoas. Então, a primeira referência é uma adoração a Deus por quem Ele é. Bendito seja o nome da sua glória. O nome de Deus representa o ser de Deus. Por isso, inclusive, quando Deus dá os 10 mandamentos em Êxodo 20, Deus, no terceiro mandamento, diz que não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. E de fato, nós temos até o tetragrama, que é o nome de Deus, aquelas 4 letrinhas que juntas formam o nome de Deus, que, tendo em vista que só tem consoantes, é para nós impronunciável, já que nós não temos as vogais, né? Uma característica da língua hebraica. O nome de Deus representa o ser de Deus. Quando Deus disse, não dirás o nome do seu teu Deus em vão, não era apenas para não pronunciar o tetragrama, era para que o nome de Deus, que representa o ser de Deus, apontasse para toda a honra e respeito devidos ao ser de Deus. Então, nós estamos vendo o povo adorar a Deus por quem Ele é. E Ele vai mencionar agora as obras de Deus para mostrar quem Deus é. Observe quem Deus é. Versículo 6 diz assim, só Tu és Senhor. E aí, veja que está na sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia, abra para acompanhar melhor e vai entender melhor. O nome Senhor está em caixa alta. Quando as nossas Bíblias colocam em caixa alta o nome Senhor, é para indicar exatamente a presença do tetragrama, das 4 letrinhas hebraicas que formam o nome de Deus. Como nós falamos, tendo em vista que são apenas consoantes, não possuem vogais, e os judeus não pronunciam o nome de Deus por obediência ao terceiro mandamento, o nome dele, então, se tornou impronunciável para nós. As sugestões de pronúncia, preferimos não aderir às sugestões. E as traduções passaram a fazer isso, a trocar o tetragrama, já que não vão ficar colocando letras hebraicas aqui, né? Eles colocam então o nome Senhor em caixa alta, indicando que ali não é a palavra Senhor usado para também pessoas, tá? O Adon. É a palavra Senhor, mas nome de Deus. Então, por isso está em caixa alta. Então, só Tu és, e aí está o nome de Deus. Porque ele mencionou, inclusive antes, que bendito seja o nome da sua glória. E ele diz, só Tu és este. Tu és este Deus que se auto-revelou para o seu povo. E diz o seguinte, Tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e Tu os preservas e a todos convida, e o exército dos céus te adora. Observe uma ênfase aqui no caráter criador de Deus. Tu fizeste tudo. Só Tu és criador. Veja que eles estão adorando a Deus por quem Ele é, e Deus revelou quem Ele é na história. É mais ou menos assim. Você tem uma necessidade, e Deus prover a sua necessidade. Você olha para Deus e diz, Deus, como Tu és bondoso. Você comete um erro e confessa seus pecados a Deus, e vê que Deus perdoa os seus pecados. Você diz, como Tu és misericordioso. Deus vê você vivendo aos pouquinhos, pacientemente, os progressos de uma vida cristã, e vai com paciência vendo esse progresso e suportando suas muitas falhas. E você percebe que você mesmo dá muito trabalho e que a sua vida vai crescendo, mas muito devagar. Então você olha para Deus e diz, Deus, como o Senhor é longânimo. Então,
Deus manifesta quem ele era, o ser dele, os atributos dele, por meio da história, por meio do agir dele. É isso que eles estão fazendo. Eles estão mostrando que eles entenderam que a obra divina, que a história da redenção, revela o ser de Deus, revela a glória do ser de Deus. Então a primeira coisa que eles fazem é adorar a Deus por ser o Criador. Deus, o Senhor fez todas as coisas, bendito seja o nome do Senhor. Eles adoram a Deus por ser o Criador. Ele fez tudo, tudo pertence a Ele. E inclusive é aquele que não só criou, como se tivesse deixado seguir, olha, eu fiz e segue em frente. Não, Ele criou e Ele ainda cuida, Ele cuida. Tu és o Criador. Adore a Deus porque Ele é o Criador da sua vida. Todo ser humano deve a Deus a sua vida, porque na verdade ela pertence a Deus. Deus nos criou. Ninguém nasce por acaso. Não existe filhos de acidente. Ainda que os pais possam dizer assim, foi um acidente, nós não planejamos. Não existe um acidente, porque Deus é criador. Ele cria. E nós devemos adorá-lo por isso. Devemos adorá-lo por termos sido criados. Devemos ter uma expressão de gratidão pelo simples fato de existirmos, porque Ele nos criou. Mas aí, seguindo o versículo de número 7, ele diz, Tu és o Senhor, outra vez o tetragrama, por isso está em caixa alta. O Deus que elegeste Abraão, e o tiraste de Ur dos Caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. Abrão, na verdade eu li errado, né? Abrão e depois Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Além de ser justo, veja que ele já menciona mais um atributo, o Deus que é justo. Ele também menciona, veja que o fato de que Deus é Senhor. Ele é Senhor de tudo. O Senhor elegeu um homem. Então, ele tem poder para isso, ele tem autoridade. Os reis escolhem aqueles que eles querem para dar a eles funções e missões. Ele escolheu, o Senhor foi quem elegeu. Então, o Senhor não só é criador, mas o Senhor é o Senhor, o soberano, o suzerano, aquele a quem a terra pertence, o Deus que é o Senhor de toda a terra e que olha para ela e designa os homens para suas missões conforme lhe apraz, porque ele é Senhor. E este Senhor que faz aliança, essa aliança é uma palavra, uma prática comum entre reis e seus subordinados também. Deus faz aliança. Lembra da aliança de Abraão com Deus? Quando Abraão vai dormir e então Deus, que vai passar por entre os animais cortados por Abraão para mostrar a sua aliança, uma referência a essa aliança de Abraão. E vamos para lá só para a gente poder olhar direitinho para o texto. Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis 15, Deus conversa com Abraão e Abraão coloca animais partidos. Deus dá a ele um sono profundo e Deus revela a ele o que vai fazer. E quando Deus revela o que vai fazer, para confirmar sua palavra, ele faz uma aliança. Ele passa por entre os animais, mostrando que ele estava trazendo para si toda a responsabilidade da aliança e fazendo um juramento. Ele está fazendo um juramento. Ele é um Senhor justo, fiel, reto, que é Senhor de tudo, ou seja, tudo pertence a Ele, mas é um Senhor justo, que faz uma aliança e cumpre a sua aliança.
Então, Deus é adorado por ser o Criador, mas Deus é adorado também por ser o Senhor. Tudo pertence a Ele. Ele escolhe quem Ele quer. Ele poderia ter escolhido outras pessoas. Existia tanta gente na época. Abraão também tinha seus irmãos. Por que ele não escolheu outra pessoa? Escolheu Abraão. Ele quis escolher Abraão. De certa forma, nós temos aqui uma resposta no texto, no capítulo de Neemias mesmo, 9, versículo 8, diz: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança. De certa forma, podemos até dizer que Deus se agradou de Abraão em alguma medida. Não podemos dizer que ele era um homem de Deus, que fazia a vontade de Deus, porque o livro de Josué nos diz que Abraão serviu a outros deuses com a sua família. Mas Deus se agradou em escolher Abraão para com ele fazer aliança. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele decide isso. Ele quis fazer isso e ele fez. Adoramos a Deus por ser o Senhor. Mas seguindo no versículo 9, ele diz: viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao mar vermelho. Deus viu e Deus ouviu. É exatamente uma referência ao capítulo 2 de Êxodo, quando diz no versículo 23 a 25: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Veja que Deus viu e ouviu. E eles mencionam: o Senhor viu a aflição e ouviu, e o Senhor socorreu. Um Deus que é salvador. Observe que o Deus que criou tudo é o Senhor que escolhe aqueles que deseja para realizar a sua vontade, e no versículo 9 é aquele que mostra que é redentor, salvador, que vê a aflição do que está sofrendo nas mãos dos ímpios e salva. O Senhor é o Deus que salva. O Senhor viu a aflição de Israel, ouviu o seu clamor e o fez o quê? E ele salvou. E ele salvou. Então Deus é louvado até agora como Criador, fizestes o céu e a terra, como Senhor, escolhestes um homem para fazer a tua vontade, Abraão, e como Salvador, porque vistes a aflição de Israel e o Senhor salvou Israel das mãos, das garras dos egípcios. Deus é adorado por ser Salvador. Veja que esses 3 pontos já são pontos que você deve refletir, porque eles também têm uma relação com você. Porque Deus também é o teu Criador, também é o teu Senhor, aquele que tem a posse de todas as coisas, e também é o Salvador, porque em Cristo ele manifestou a salvação para nós. Mas mesmo assim ele ainda continua, ainda tem mais. Sim, versículo 10. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Eu gostaria de destacar as 2 palavrinhas, sinais e milagres. O Senhor ouviu, porque o Senhor é bom, e o Senhor vai salvar o povo. Mas como foi que Deus salvou o povo? Com sinais e milagres. Quem é Deus nesse texto? Ele é o Todo-Poderoso. Observe que ele enfatiza a manifestação do poder de Deus sobre Faraó. Dividiu também o mar, a manifestação do poder de Deus sobre a criação. Então Deus é o quê? É o Todo-Poderoso. Ele é digno de ser adorado porque tem todo o poder sobre os homens. Faraó representava o maior homem da época e tem todo o poder sobre a criação. Ele dividiu o mar, que em especial deve ser entendido ainda como um símbolo do mal, porque o mar
em toda a Escritura, costuma ser apresentado como turbulento, tempestuoso, aquele mar que traga os homens, que mata marinheiros, que lá com Jesus, no mar da Galileia, tentou naufragar Jesus e os discípulos, o mar como um símbolo do próprio mal. E Deus é o Todo-Poderoso que divide o mar, é aquele que manifesta seu poder sobre a criação, mas especialmente sobre os inimigos, que se colocam em oposição contra o povo de Deus. Deus é o Todo-Poderoso. Ele é adorado por quem Ele é. Observe a importância de você conhecer a Deus. Você conhece Deus? Você sabe quem Deus é para o adorar como Ele é e para que você tenha um coração realmente quebrantado na presença dEle, a tal ponto de isso ferir você, para você tomar uma atitude perante Ele. Peraí, eu estou diante de Deus, Criador, Senhor, Salvador, o Todo-Poderoso, eu preciso tomar uma atitude diante deste Deus. Mas ele continua. O versículo 12 diz o seguinte: guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Guiaste, eu gosto de destacar essa palavra. Nós estamos destacando algumas palavras. Deus, como Criador, destacamos a palavra fizestes o céu. Deus, como Senhor, destacamos a palavra eleger e aliança, aquele que é Senhor e que tem uma aliança com o seu povo. Como Salvador, a palavra viste e ouviste, aquele que vê e ouve a aflição para salvar o homem, o pecador. Destacamos a palavra sinais e milagres para mostrar que Deus é o poderoso, aquele que intervém com poder e glória na realidade humana. E destacamos agora a palavra guiaste-os para mostrar que Ele é o pastor. Depois de ter tirado Israel do Egito, Deus vai à frente como um pastor. Vai à frente como um pastor por meio de uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Ele vai guiando. Quem é que guia? É o pastor. Ele guia as ovelhas pelo caminho que devem andar. Ele vai conduzindo para que elas saibam o caminho certo. Deus, então, é também o pastor. Ele salva o povo, manifestando que Ele é o Todo-Poderoso e ainda conduz como pastor. Ele está revelando o seu ser por meio de suas obras. As obras de Deus revelam quem Ele é. Você já deveria ter percebido isso. Você já deveria ter percebido quem Deus é pelas obras dele, inclusive na tua vida. Porque você tem vida, Ele te criou. Você tem sustento, provisão, Ele é provedor, que inclusive ainda vamos ver. Deus tem tratado você não como você merece, porque se você fosse tratado como merece, já teria sofrido todos os danos possíveis por causa dos seus pecados. Então Ele é misericordioso. Você ainda recebe coisas boas sem merecer, então Ele é gracioso. Portanto, na sua própria vida é possível mostrar o ser de Deus, quem Deus é, para você o glorificar. Deus revela o seu ser por meio das suas obras, por meio da história humana, a história da redenção, e é possível ver isso na sua própria vida. Mas ele continua mostrando quem é o ser de Deus e louvando a Deus por quem Deus é. Versículo 13: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhe mandaste. A ênfase está, obviamente, aonde? Nas leis. Deus, portanto, também é o legislador. Ele é o legislador de todas as nações. Na verdade, nenhuma nação tem poder legislativo quando a gente pensa na criação. Deus é o único que pode legislar. Deus é quem dá as leis aos homens. O que os homens podem fazer é pegar essas leis e entender as implicações delas para a sua geração. Esse é o único poder legislativo de uma nação. Nenhuma nação pode criar leis a partir do nada. Quando uma nação quer criar leis a partir do nada,
ela está usurpando uma característica divina. Ela está usurpando algo que pertence a Deus. Só Deus pode criar as leis. Porque, inclusive, vimos antes que Ele é Senhor. Ele é o único Senhor. É Ele quem escolhe. Nós vemos isso, por exemplo, quando a Escritura diz que Deus é quem escolhe as autoridades. Paulo nos diz isso, né? Lá em Romanos, capítulo de número 13, o apóstolo Paulo diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Quando ele diz que as autoridades são instituídas por Deus, ele está dizendo que Deus é o Senhor absoluto de todos, exatamente o que nós já vimos. Ele escolheu Abraão. Deus é quem decide quem ele quer, porque ele é Senhor, então tudo pertence a ele, todos pertencem a ele. E ele, sendo o único Senhor, é o único que pode legislar, é o único que pode ditar as leis que devem reger o povo, que devem reger o homem, que devem reger uma nação. Nós devemos entender essas leis e as implicações delas. Por exemplo, existe uma lei no Pentateuco que fala sobre a segurança. Quando alguém construir uma casa e em cima tem aquele terraço, tem que fazer um muro ao redor do terraço. Caso alguém suba lá, caia por não ter muro, a pessoa que construiu a casa e não construiu a proteção será culpada por ter deixado a casa sem segurança. Essa lei, ela tem implicações para os nossos dias. Veja, é uma lei que é um princípio. Vale para hoje? Claro que vale. É uma lei da segurança. Então, como é que ela se aplica? Use cinto de segurança. Se você não usar e houver um acidente, você é culpado. Quando construir um prédio, faça na sacada o muro, né, para proteger. Use os EPIs para proteger os trabalhadores. Esse uso de leis sobre segurança são, na verdade, implicações de uma lei divina, que diz que nós devemos ser prudentes todas as vezes em relação às pessoas. Tudo que nós fizermos deve ser feito com prudência. E as pessoas devem, então, ser livradas de possíveis acidentes por causa da nossa prudência. Então, veja que a lei de Deus, ela está valendo para hoje. Deus é o legislador. Mas o que é que nós devemos fazer? Trazer as implicações desta lei. Então, nenhuma nação, na verdade, nenhuma nação, ela possui um poder autônomo legislativo. Nenhuma nação. Deus nunca concedeu às nações um poder autônomo legislativo. As nações possuem apenas um direito a refletir as implicações da lei de Deus, porque a lei vem de Deus. Então Deus é o legislador. O único que pode criar leis é Deus, porque Ele é o único Senhor de toda a criação. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Então, Ele é adorado, glorificado por ser o legislador. E por último, versículo 15 diz assim: pão dos céus lhes deste, na sua fome, e água da rocha lhes fizestes brotar na sua sede. E lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, que com mão levantada lhes juraste dar. Deus provedor. Ele deu pão e deu água. Deus é provedor. Deus foi adorado até agora na oração por ser Criador, Senhor, Salvador, por ser Todo-Poderoso, Pastor de Israel, Legislador e também o Provedor. Ele é o provedor do seu povo. Dele vem todas as boas dádivas. Tiago nos diz, né, todas as boas coisas vêm do Pai das luzes, vêm do alto. Ele é glorioso em tudo que faz. E tudo isso deveria conduzir o povo dele a uma vida com Deus. Só que aí veja que no versículo 16 eles confessam o pecado. Eles confessam que apesar de Deus revelar o seu ser, quem ele é na história redentora, apesar de ele revelar a sua glória, como eles disseram no início, o nome da sua glória,
O nome de Deus, que são os atributos de Deus, quem Deus é, que se manifestam na criação, na relação de Deus com a criação e na história redentora. Apesar de saber tudo isso, o versículo 16 diz: porém, eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Eles desprezaram Deus. Apesar de Deus revelar o seu ser, toda a glória do seu ser para o seu povo, por meio das suas obras, eles desprezaram. Por isso que eles estão confessando: Senhor, o Senhor fez tanto, revelou tudo isso para nós, e mesmo assim o teu povo desprezou. Fica então para nós a necessidade de analisarmos os nossos dias. Tudo isso é conhecido e, na verdade, hoje, mais do que qualquer outra geração, a igreja possui um conhecimento de Deus, porque tudo aquilo que já foi estudado, refletido, ensinado, aprendido sobre a palavra de Deus se acumula na história. Então, a igreja recebe como herança todo o conhecimento de Deus que foi revelado, que é a palavra de Deus, e todo o conhecimento refletido sobre a palavra de Deus, que é exatamente o estudo dos grandes homens de Deus, desde o passado, aí vamos pensar até antes mesmo do cristianismo. Então, hoje nós temos todo esse acúmulo de conhecimento. Então, a igreja hoje, ela tem uma reflexão muito ampla sobre o conhecimento de Deus. Então, ela tem como saber com muito mais precisão entender, analisar quem é, compreender Deus pelo que ele se revela, conhecer o ser de Deus pela revelação de Deus. Como então nós estamos reagindo a isso? Nós estamos glorificando a Deus? É uma pergunta para você. Você que já ouviu sobre o ser de Deus, como você reage a este conhecimento de Deus? Com humildade, com amor, com alegria, com dedicação, com interação por meio da oração, com interação por meio da leitura da palavra, esse momento devocionais em que a gente fala com Deus e ouve a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, nós somos atraídos a Deus. O conhecimento de Deus, ele não pode ser infrutífero, ele não pode ser um conhecimento estático, apenas ouvir o conhecimento de Deus e não gerar nada em nossas vidas. Deve haver alguma resposta. E veja que eles estão confessando que, apesar de todo o conhecimento de Deus, o povo não glorificou a Deus, não andou com Deus. O quanto Deus já revelou o seu ser para você por meio da palavra e até na sua vida. Porque nós vamos ver agora, a partir do versículo 17, que eles vão outra vez mencionar que Deus, apesar de já ter revelado o seu ser para o povo, ainda manifesta as suas obras na vida do povo. Veja, eles vão mostrar que Deus fez tudo de maravilhoso, revelando seu ser e suas obras, e na vida de um povo, o povo de Israel. Observe, versículo 17. Recusaram-se ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhe fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém, tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste, ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Veja, Deus é o Deus misericordioso. E Deus vai manifestando as suas misericórdias na vida do seu povo, nesse relacionamento misericordioso com o seu povo.
como Deus é misericordioso. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho para onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste para a boca o teu maná, e a água lhes deste na sua sede. Ou seja, por ser Deus também misericordioso. Misericordioso, como ele diz, clemente, tardio em irar-te, de grande bondade. Por ser misericordioso, Deus não apartou sua bondade do seu povo. A misericórdia de Deus. Eles vão mostrar como Deus agiu com o seu povo por causa da misericórdia. Com toda essa misericórdia que Deus tem, Ele mostrou para o seu povo as suas obras. Desse modo, o sustentaste 40 anos no deserto e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram e os seus pés não incharam. Também lhes deste reinos e povos, que lhes repartistes em porções. Assim, possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Esbom e a terra de Og, rei de Bazã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra, de que tinhas dito a seus pais que nela entrariam para a possuírem. Entraram os filhos e tomaram posse da terra. Abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhe entregastes nas mãos, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles segundo a sua vontade. Tomaram cidades fortificadas e terra fértil. Possuíram casas cheias de toda sorte de coisas boas, cisternas cavadas, vinhas e olivais e árvores frutíferas em abundância. Comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Observe que todo esse texto está exaltando a bondade de Deus, as misericórdias de Deus, como Deus agiu nessa relação com o povo, não apartando a bondade por causa da misericórdia, apesar do povo ser um povo mau. E pela segunda vez, eles já confessaram o pecado uma vez, agora eles vão confessar o pecado pela segunda vez. Mesmo Deus, primeiro, tendo revelado seu ser, quem Deus é, inclusive misericordioso, e depois de Deus ter agido com bondade e misericórdia para com esse povo, eles vão por duas vezes rejeitar a Deus. E a segunda vez é o versículo 26. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti. Viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias. Então eles estão confessando os pecados de seu povo. Eles confessaram primeiro, porque todo o ser de Deus revelado para eles não foi suficiente. E eles se endureceram diante de Deus e agiram soberbamente, mesmo conhecendo a grandeza do ser de Deus. Mas Deus continua e age, trata eles com misericórdia. Diante de toda a dureza de coração, vai tratando com misericórdia. E não aparta a bondade dele do povo. E tudo isso Deus vai fazendo com Israel. E aí acontece de mesmo assim. E eles não reconhecem a glória de Deus. Não se humilham diante de Deus. Não se agradam de Deus. Mostram serem filhos revoltados contra Deus. E eles então confessam pela segunda vez os seus pecados. Então, a oração que eles estão fazendo é uma oração sincera, de ver que Deus, em toda a história redentora, mostrou ao povo a sua glória e mostrou ao seu povo as suas misericórdias e a sua bondade. E o povo não glorificou a Deus. Por isso eles confessam os pecados. Eles confessam os pecados do seu povo diante do Senhor. Mas vamos continuar. Versículo 27, então, diz que Deus vai agir em resposta a isso. Eles estão se aproximando dos dias deles. Eles estão se aproximando daqueles dias em que eles estão orando. E agora eles vão entrar no castigo. Deus vai castigando. Ele revelou quem ele é, mostrou as suas misericórdias na relação com o povo. E agora vai mostrar sua santidade, sua justiça.
Primeiro, falando pelos profetas, como ele já mencionou, os profetas que eles inclusive mataram. E agora, mostrando os seus juízos, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu os ouviste. E segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Porém, quando se vinham em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. Mas convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus, e segundo a tua misericórdia, os livraste muitas vezes. São muitas vezes. Então veja que Deus vai agindo com misericórdia, mas vai também testemunhando contra eles, tanto por profetas, quanto pelo castigo. Versículo 29. Testemunhaste contra eles, para que voltassem à lei. Então veja, primeiro Deus manifestou o seu ser, depois Deus mostrou numa relação as suas misericórdias, mostrou sua bondade, as suas obras no meio do seu povo, e agora ele está falando ao seu povo contra os pecados do seu povo, tanto por profetas quanto por castigos, que vão dizendo claramente que Deus não está se agradando. Então o testemunho contra o povo também foi dado. Ou seja, Israel sabia quem é Deus, o ser de Deus, conhecia na relação com Deus as obras de Deus, as misericórdias e bondade de Deus, e também agora está conhecendo o testemunho de Deus que se levanta contra os pecados do povo. Versículo ainda 29. Porém eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, endureceram a cerviz e não quiseram ouvir. No entanto, os aturaste por muitos anos e testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. O testemunho, a palavra de Deus testemunhada, o testemunho contra eles. Pelo que, porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Veja que ele faz a terceira confissão. Porém, eles não deram ouvidos, pelos que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. Então, por 3 vezes, o povo confessa seus pecados. Observe que a história serve para uma reflexão dos dias atuais. Eles refletiram a história de Israel para que nos dias deles eles confessassem os seus pecados a Deus também. Eles estão confessando não só os pecados da nação inteira, do passado, os pais, eles estão confessando também os seus pecados. Nós vamos ver isso agora. Eles estão pedindo a Deus que ouça agora. Não é um saudosismo. No passado foi assim. Como foi assim. Olha que coisa boa, que coisa ruim. Não é ficar olhando para a história e apenas lamentando ou mesmo se regozijando. Não é um saudosismo. Eles olham para a história e então aplicam a sua vida. Hoje, nós temos que aplicar também. Diante de tudo que Deus já fez. Inclusive pensando na história do cristianismo. Um cristianismo que viveu 400 anos, arredondando aqui, tá? De sofrimento. Os 4 primeiros séculos, o cristianismo sofreu no Império Romano, que só caiu em 476. Sofreu perseguições de todo tipo. Os cristãos foram mortos de todas as formas. E Deus deu livramento, porque Deus preservou sua igreja e ainda a exaltou diante das nações, que é o fim da Idade Antiga e início da Idade Média. Então Deus mostrou as suas obras, sua graça, seu poder para a sua igreja. Depois, por 1000 anos, que é a Idade Média, Deus mostrou a sua graça, sua bondade e seu poder, em que a igreja foi dominando, crescendo no mundo inteiro.
Tudo isso foi acontecendo porque Deus, com a sua bondosa mão, estava com a sua igreja. Quando ela começa a sucumbir, começa a deixar que o pecado tome conta, corrompendo o clero e banalizando a vida cristã, Deus não abandona a sua igreja. Ele levanta homens para trazer uma reconstrução, um avivamento, uma reforma da igreja. E a igreja então recomeça uma caminhada novamente com Deus. Isso tudo mostra o Deus que na história intervém, o Deus que na história opera, age e vai cuidando da sua igreja, mostrando tanto quem é Deus, o ser de Deus, como nós vimos, mas mostrando também as misericórdias de Deus em sua relação com o seu povo, de forma que Deus não nos trata como nós merecemos. Se Deus tratasse sua igreja por todas as maldades que durante a história ela tem feito, ela já teria acabado. Mas Deus continua tratando com misericórdia, como fez com Israel. E até nos dias maus, ele dispõe de homens de Deus para levantar a igreja outra vez, como aconteceu nos dias da Reforma Protestante. E o que isso tem de implicações para a nossa vida? Nós também precisamos refletir isso. Será que hoje não precisamos? Nossos dias são tão maus quanto os dias da Reforma. Nossa política está tão corrompida quanto os dias da Reforma. A cristandade está tão perdida quanto os dias da Reforma. E a necessidade de que homens sejam levantados, não para fazer fama e aparecer diante dos outros e fazer discípulos de si mesmo, mas para conduzir pessoas a Cristo, tanto quanto nos dias da Reforma. Homens que eram insignificantes diante da sociedade, mas que levaram o povo para Cristo. Levaram o povo para Cristo. Observem que a partir do versículo 32 eles vão confessar, eles vão aplicar a vida deles, eles vão clamar diante de Deus, diante das suas necessidades. O versículo 32 ele diz: agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Olha para nós hoje, não é apenas olhar para a história, olha para nós hoje. Senhor, muda hoje. A nossa vida hoje precisa de mudança. Nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma mudança na história da nossa igreja hoje. Hoje! Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, pois tu fielmente procedeste e nós perversamente. A confissão. Toda reconstrução, toda vez que a igreja foi reformada, foi renovada na sua caminhada, todas as vezes que a igreja teve um novo começo, e Deus foi agindo no meio dela, houve verdadeira e sincera confissão de pecados. Verdadeira e fiel confissão e arrependimento. Nós, lá no diretório do Westminster para o culto público, nós temos um modelo de oração antes do sermão. E nesse modelo de oração antes do sermão, uma grande oração, os nossos irmãos do passado expressaram profunda e sincera confissão. Nós sugerimos depois uma leitura do texto, para que você veja como eles tinham consciência dos pecados daqueles dias, do século 17, os pecados que a nação cometia, os pecados que o povo de Deus cometia, os pecados que os líderes cometiam. Eles tinham consciência que precisavam de um operar de Deus trabalhando constantemente para purificar a igreja. Isso porque eles tinham consciência da santidade de Deus e tinham consciência de que a realidade não era a realidade que glorifica a Deus como Deus deve ser glorificado. Portanto, a história, ela deve nos chamar a atenção para a nossa realidade hoje. Jamais devemos olhar para a história como apenas uma memória ou com olhares saudosistas, mas olhar para a história como uma lição
que nos conduz para refletirmos a realidade hoje, como ela nos chama a atenção hoje. O passado nos lembra o nosso coração, que no presente comete erros muito semelhantes, os mesmos erros. Eles continuam então dizendo: os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei, nem deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra nós. Pois eles no seu reino, na muita abundância de bens que lhes deste, na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, não te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos. Seus abundantes produtos são para outros reis, que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados, e segundo a sua vontade dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Eles confessam pecado. Eles reconhecem que todo o sofrimento que eles estavam vivendo decorria de uma ação justa de Deus contra o pecado do povo. E eles estão confessando. A confissão deles pretende alcançar as misericórdias de Deus. Ele diz: ó Deus nosso, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menosprezes toda a aflição que nos sobreveio. Olhamos para os nossos dias: ó Deus, como o homem está perdido, como tua igreja está se perdendo. Uns estão vendendo bênçãos, outros estão dominando sobre a igreja, outros estão ensinando heresias de toda a natureza, outros estão fazendo da igreja uma mera instituição que massageia o ego do pecador, para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta bem, mesmo diante de seus muitos pecados. Deus, perdoa-nos. O teu povo não tem observado a tua glória, a tua palavra, e então nós estamos sofrendo as consequências disso. Então age em nossos dias, Senhor, ajuda-nos, opera, levanta homens que sejam corajosos, fortes, firmes, fiéis ao Senhor, para propagar a palavra, como Esdras, como Neemias, que sejam fiéis para propagar a tua palavra com zelo e dedicação, como também fizeram homens no período da Reforma, como fez Lutero, que teve a coragem de dizer diante de toda a cúpula da igreja os pecados que estavam sendo cometidos, para que houvesse uma mudança, para que houvesse um arrependimento, para que houvesse um olhar para a palavra de Deus com humildade e piedade, e assim a igreja pudesse ter uma nova caminhada. Nós olhamos para a história como uma história que nos ensina hoje, e nos ensina muito. Então, quando olhamos para essa confissão, nós olhamos para a esperança de uma transformação, de uma renovação. Olhamos para uma esperança de que Deus, como operou naqueles dias, opere também em nossos dias. Que Ele mova nossos corações como moveu o coração deste povo, que voluntariamente, com jejum e pano de saco, foi a Deus confessar os pecados, se humilhar diante de Deus, na certeza de que, como Deus é misericordioso, Ele trataria este povo com misericórdia. Então, ore ao Senhor pela igreja, ore ao Senhor pela igreja de nossos dias, ore pela sua vida, apresente diante de Deus uma confissão sincera e busque em Deus esta graça, esta misericórdia, porque Deus, este Deus, um Deus grande em seu ser e rico em misericórdia, é um Deus que trata aqueles que se achegam a Ele com muita bondade.